A frase que eu mais tenho ouvido nesses últimos tempos, e possivelmente você também, é a famosa frase "eu estou sem tempo". Virou quase que um ditado popular onde as pessoas colocam essa frase em diversos cenários, desde realmente estar sem tempo por estar com uma vida corrida, com uma rotina complicada, desde aquelas pessoas que usam isso como justificativa para não fazer aquilo que elas não querem. Afinal, é muito melhor você dizer que tá ocupado, que tá sem tempo, do que falar que não quer fazer algo, não é? Porém, mesmo que algumas pessoas usam isso como justificativa para não fazer aquilo que não querem fazer, a realidade é que a nossa vida está realmente muito acelerada. Se você for observar, olha quantos quadros de ansiedade têm crescido aí no Brasil e no mundo, né? Desde crianças até pessoas mais idosas. Se a gente for para as redes sociais, o algoritmo sempre privilegia aqueles conteúdos ultra dopaminérgicos. Se você for ver os influencers, eles estão sempre tentando te vender aquela vida ultra performática e uma rotina perfeita para você extrair o seu melhor e para você extrair o seu melhor do seu potencial. Porém, a gente realmente tem passado o tempo, mas será que nós estamos vivendo a nossa vida? A questão é, quando foi a última memória feliz que você conseguiu construir? Qual foi a última memória que você consegue se lembrar de algo feliz e positivo que você tenha feito na sua vida, seja passando tempo com alguém ou fazendo algo que realmente você quis fazer? Se você é uma das poucas pessoas que consegue se lembrar de algo recente que fez com uma memória positiva, parabéns, você está valorizando o seu tempo. Agora, se você é, como a maioria das pessoas, está vivendo uma vida acelerada e não está tendo memória, não consegue se lembrar de uma memória feliz, talvez esse vídeo pode servir de alerta para você. Parar e ver o que que você tem feito na sua rotina para voltar novamente a viver e não somente passar o tempo. Bom, esse vai ser o tema da nossa reflexão de hoje, como é importante a gente ter consciência e racionalizar aquilo que nós estamos fazendo na nossa rotina, para amanhã ou num futuro próximo a gente não se arrepender dos nossos dias que não vivemos, que somente passamos, mas não vivemos. Enfim, essa foi a introdução desse vídeo. Se você ficou curioso, sente, fique confortável. Se você é novo por aqui e gosta dessas conversas mais profundas, te peço para você se inscrever para não perder conversas como essa. Se você gosta de ler e quiser ver meus poemas, eu vou deixar aqui o link na descrição e vamos para o vídeo. A pergunta que eu quero te fazer é justamente o que eu falei na introdução desse vídeo. Qual foi a última memória que você consegue se lembrar de algo bom que você fez? Você tem aí na sua mente? Eu vou deixar você pensar aí. Qual foi a última memória que você fez que você consegue lembrar de algo feliz? Se você não tem nenhuma memória, não significa que você não está fazendo nada na sua vida, mas significa que a sua vida está tão acelerada, que você está vivendo tanto no automático, que você nem está prestando atenção naquilo que você tem feito nos seus últimos dias. Recentemente eu comecei a assistir Frieren, então se você é nerd e gosta de RPG, esse anime ele é muito bom, mas a grande questão é que esse anime tem um grande ensinamento, que justamente faz você pensar se você tem aproveitado a sua vida, se eu tenho aproveitado a minha vida. Então uma breve introdução aqui. O anime ele já começa depois de que uma jornada de 4 pessoas, né, de 4 personagens, 4 heróis, vamos colocar assim, eles acabaram de vencer um vilão que estava aterrorizando a Terra e começaram a ter tempos de paz. E eles já acabaram, né, essa batalha, vamos colocar assim, e eles estavam voltando para a cidade. E o anime ele já apresenta que a principal, Leah Frieren, ela é uma elfa. E por si só, dentro daquele mundo, ela vive muito mais tempo. Então, 80 anos para nós que somos seres humanos, nós saímos da nossa vida, da nossa infância, vamos para a nossa vida adulta e chegamos da nossa idade de senhores, vamos colocar assim. Só que 80 anos para uma elfa dentro daquele mundo é um sopro, é um respiro. Então ela sai da cidade, ela vai fazer outras coisas e 50 anos depois ela volta para poder ver a chuva de meteoros que acontece de 50 em 50 anos, se eu não estiver falando errado as datas aqui e o tempo. E quando ela volta, o que que aconteceu? Todo mundo já está idoso, todo mundo envelheceu e ela está normal, ela não mudou nada. E ela volta ali para poder ver essa chuva de meteoros e depois de um pouco, se eu não me engano, um dia depois que acaba a chuva de meteoros, o herói Himmel, que era das 4 pessoas, morreu, falece. E dentro do velório ali, de quando eles estão vivendo aquele luto, ela começa a chorar. E para você que já assistiu Frieren, você sabe, a Frieren ela não é de chorar, ela é uma pessoa meio que fria. E dentro do anime, assim, são poucas as vezes que você vê ela chorando genuinamente. E ela começa a chorar. E ela falou que ela sabe, sempre soube que os humanos viviam muito pouco tempo. E mesmo sabendo disso, ela não aproveitou o tempo dela com o amigo dela. Ela não procurou aprender mais sobre ele. Ela não procurou aproveitar o tempo do lado dele. E cara, aquilo me pegou de uma maneira que tu não tem noção.
Porque talvez eu e você, hoje a gente não se faz essa pergunta porque somos novos. Mas e quando estivermos perto da nossa morte? Será que a gente não vai se fazer essa pergunta? Porque a grande questão, se você for reparar, nós fazemos muitas coisas condicionados por terceiros. Culturalmente, nós somos condicionados a fazer coisas por familiares, por amigos, pela sociedade. Quantas vezes aí a gente deixa de fazer alguma coisa porque talvez possa ser julgado por alguém? Quantas vezes você aí que está me assistindo já não deixou de fazer algo porque ficou com medo de alguém interpretar errado, talvez os seus pais, talvez seus amigos, e você não queria passar uma má impressão? Quantas coisas a gente faz, às vezes até mesmo trabalho, profissão, estudo, a gente é feito porque as pessoas falam pra gente que a gente tem que fazer e na verdade a gente nem quer fazer assim. Então se você for reparar, ao longo da nossa vida, a gente passa muito mais tempo fazendo o que as pessoas ditam pra gente, condicionam a gente a fazer, do que o que a gente quer fazer genuinamente. E essa vai ser uma pergunta que a gente vai fazer quando a gente estiver próximo de partir dessa vida. O que eu tenho feito com a minha vida? Será que eu aproveitei realmente? Será que realmente eu vivi a minha vida? E olha, eu sinto te dizer, se você não está vivendo a sua vida agora, quando você chegar nesse momento, você vai ficar muito triste. Porque olha que arrependimento você chegar no final da sua vida e você perceber que você não viveu a sua vida. Você apenas passou o tempo, você saiu do seu ano zero, vamos colocar assim, e chegou nos seus 80 anos, só passou o tempo, mas não viveu. E agora eu volto de novo ao início desse vídeo. Qual foi a última memória feliz que você tenha construído? E eu vou te fazer uma pergunta que talvez vai te deixar um pouco em choque. Se hoje fosse seu último dia de vida, o que que você faria? Se respondendo essa pergunta, você vai começar a ter contato com realmente aquilo que genuinamente é importante para você. Porque eu sei que trabalho é importante para a gente ter dinheiro para sobreviver. Eu sei que muitas coisas que a gente faz é importante para a gente ter uma qualidade de vida melhor. Afinal, ninguém trabalha e estuda só por si só. Eu, particularmente, eu amo estudar, eu gosto de ter conhecimento, mas grande coisa das coisas que a gente faz é para dar dinheiro para a gente poder sobreviver. A questão é essa é a realidade. Mas o que genuinamente é importante para você? Então, respondendo essa pergunta, se hoje fosse seu último dia de vida, você vai perceber aquilo que realmente você dá valor. E se respondendo isso, você vai perceber o que que você precisa dar atenção no seu dia a dia, na sua rotina. Então, nunca é tarde demais. Talvez esse vídeo te encontrou como um alerta, talvez esse vídeo te encontrou para justamente fazer você pensar o que você tem feito com a sua vida. E por mais que Frieren seja um anime, seja um desenho, a principal mensagem dela é uma mensagem muito pesada e que realmente faz a gente pensar o que nós temos feito com a nossa vida. Será que a gente vai chegar no final da nossa vida e vai se arrepender, assim como a Frieren ficou arrependida de não ter aproveitado o tempo com o amigo dela? Enfim. Esse é um vídeo de reflexão que a gente possa pensar nessas situações. Outro dia eu tinha escrito um texto que justamente eu falei uma frase nesse texto que me marcou, que eu disse que o coração se tornou atleta de um corpo sedentário. A mente física se adoeceu mesmo estando no imaginário. Então essa é a verdade, a gente se tornou atleta, nosso coração se tornou atleta, mesmo que a gente esteja parado, mesmo que a sua vida seja ficar no computador todos os dias, olha aí para o seu coração, e se você nunca ficou ansioso nesses últimos dias, é quase impossível, nós vivemos acelerado o tempo todo. Então aqui fica a reflexão. Aproveite sua vida, mapeie aquilo que você está fazendo na sua rotina e tente colocar algo que genuinamente você quer fazer. Eu vou colocar aqui como indicação aqui para você clicar, justamente como eu falei em um vídeo, como uma vida perfeita é uma mentira. E talvez esse vídeo possa te ajudar também, porque justamente eu falo que a felicidade justamente a gente tem a tendência de colocar felicidade naquilo que a gente não tem, ou seja, na ausência. E por consequência, a gente não valoriza aquilo que nós temos. E isso vai diretamente de encontro com esse vídeo, que é justamente valorizar o que temos, a valorizar o nosso próprio tempo. Enfim, vou deixar aqui essa recomendação. Foi um prazer passar esse tempo com você. Não deixe de deixar o seu like, deixar o seu comentário bonito para eu saber que você ficou aqui até o final. E é isso. Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!